lembrado. É um momento muito bom para todos nós. Muito obrigado por terem vindo e espero que com esse evento a gente faça o resgate do que nós já tivemos antes da pandemia, que é ter um calendário de palestras com a Cassim. Tá? Então, espero que todos aproveitem o tempo. O Dr. Diego está aqui para nos abrilhantar, né, com a sua palestra. Obrigado aos colaboradores da Cassim também aqui presentes, aos nossos colaboradores também que vão monitorar aqui a exibição, aqui da palestra. Michele, isso vai ficar no YouTube? Sim, iremos gravar, aí vai editar e aí logo será publicado no nosso canal do YouTube. Tá, então, para quem não ouviu, nós vamos editar essa palestra, ela vai ficar no canal da família no YouTube. Tá bom, gente? Então, uma boa palestra a todos, aproveitem bastante e depois a gente abre para as considerações e perguntas. Doutor Diego? Doutor Diego é da Clínica Sinorte. Tá? Nós estamos com a Thaís, que é da clínica, que é da sede, né? A sede não, é da unidade. O João, que também é da Clínica Sinorte, tá? Então, a todos, eu sei que tem gente aqui que veio de longe, né? O Mário Custódio viajou até quase. E o Terra também, né? Então tá bom, gente. Boa tarde, vamos dar início à palestra. Doutor? A senhora aí atrás, me ouve bem? Sim. Então não vou usar o microfone que eu não gosto desse bicho, não. Se está todo mundo me ouvindo bem, perfeito, minha voz chega aí, então vamos embora. Meu nome é Diego, sou médico da Clínica Sinorte. Acho que pode ser um pouquinho mais... Um tom acima. Sou médico da Clínica Sinorte, certo? Obrigado pela presença de todos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre memória. Vamos lá. O que é memória para o senhor? Tudo aquilo que a gente consegue gravar e posteriormente se lembrar. Relembrar, então você tem que gravar, armazenar e depois você tem que puxar aquilo, trazer de volta. Só que é o que exatamente? Tudo aquilo, tudo, certo? E você tem interesse. Exatamente, falou uma coisa importante que a gente vai falar mais na frente, sobre interesse. Então é tudo. É um fato, um sentimento, certo? Uma foto, um som, um cheiro, tudo isso vai gravar na sua memória. E você vai evocar, certo? Você vai puxar e vai colocar à tona para você usar. Então, tá. Antes de a gente começar, vamos fazer um teste. Mais um. Vamos tentar observar essas figuras e tentar gravá-las. Então lá, sapato, casa, pente, chave, avião, livro, tartaruga, colher, balde e árvore. Vamos esperar um pouquinho, dá um tempo aí para... A senhora falou importante, é interesse. Tem que ter interesse e atenção. Se não for do seu interesse, você não vai gravar. O seu cérebro ele não é obrigado a gravar tudo. Ele tem um sistema lá de seleção. Ah, isso é importante, vou gravar, isso é besteira. Cai fora, deixa dar espaço para outras informações. Então vamos lá. O que é memória? Sim. Memória é a capacidade, certo, dos seres humanos do quê? De adquirir, armazenar e evocar. Evocar é o quê? Você trazer à tona, você vai puxar aquela informação. Tá? Próximo. Então, o que seria? Acontecimentos, sons, ideias, procedimentos, certo? Imagens, sentimentos, tudo isso vai estar gravado na sua memória. São fatos, certo? Que serão gravados. Próximo. Então, tudo está lá gravado, fica armazenado no cérebro. Eu não vou ficar dando assim lá, falando teoria, porque as teorias são muitas. Não vou explicar, esse lado do cérebro grava isso, esse lado grava aquilo, aqui da frente grava aquilo outro. Isso é muita controvérsia da ciência, não tem nada certo definido. Então a gente vai fazer um en passant. Vamos lá. Então a memória eu considero um patrimônio de cada um de nós. Porque cada um tem a sua história, a sua vivência, a sua vida, certo? Tudo que você presenciou, memorizou, que você viveu,
seu nascimento, certo? Seu casamento, seus filhos, as coisas que você aprendeu, as coisas que você ensinou, está tudo gravado, é seu patrimônio, ninguém tira isso de você, é seu, certo? Você pode perder muitas coisas na vida, mas a memória é sua, ninguém vai tirar, você pode perdê-la por questões de doença, certo? Mas é um patrimônio seu e é super valioso. Então vamos lá, como é que elas são armazenadas? Então, o nosso cérebro, né? O cérebro é cheio de neurônios, que são células super ativas, elétricas, tem uma reação químicas elétricas lá dentro, que é o procedimento para armazenar as informações. Então, a gente fala que é o circuito neural. Cada coisa que você grava, tem um caminho pelo seu cérebro. E você vai repetindo aquele caminho, e você vai repetindo e você grava. Igual quando você vai para algum lugar. Primeira vez que você vai lá pelo GPS, na segunda vez você vai mais uma vez, depois você vai começar, vai no todo automático. Então a memória é a mesma coisa, você vai gravando, você vai sempre percorrendo aquele mesmo circuito e aquilo vai fixando. Vamos lá, como é que é o processo de armazenamento? Mais um. Então, primeiro é a aquisição, ou seja, você vai ter contato com aquele fato, com aquela informação. Depois você vai ter a consolidação e, por último, a evocação. Vai mais um aqui. Então, primeiro, a aquisição é o momento que aquela informação vai chegar para você, vai ser captada pelos seus órgãos sensoriais, certo? Visão, audição, tato, olfato, certo? E daí vai chegar no sistema nervoso central e vai começar aquela captação, aquela tradução do que é aquilo. Depois vem a consolidação, é o que? Aquele fato, o seu cérebro vai decidir se é importante ou não. Se for importante, ele vai gravar, se não, igual no computador da gente, não tem aquela lixeira? E daí às vezes vai enchendo aquela lixeira, enchendo, mas está lá guardado. Se um dia você precisar, você vai lá na lixeira e busca. Mas se você chegou à conclusão que aquilo não serve para nada, o que você faz? Você vai lá e esvazia. O seu cérebro faz a mesma coisa. Passou anos e anos aquilo guardado lá, com importância, faz lá, limpa aquilo. Lembra que a consolidação, você precisa de descanso, de sono. Geralmente essa consolidação se dá quando você está dormindo. Então você precisa de pelo menos umas 6 horas para aquela informação ser consolidada lá dentro. Às vezes, na época de escola, a pessoa vai, estuda, de madrugada, vira a noite estudando, faz a prova, às vezes consegue acertar aquilo, mas numa próxima prova já não vai lembrar, porque ficou naquela memória mais rápida, certo? Usou naquele momento só. E depois esqueceu porque não tem tempo de consolidar. Eu só gravei agora e caiu fora. E a vocação é o quê? É aquilo. Você vai lá buscar lá naquele departamento, naquele circuito, aquela memória, aquela informação. Você está evocando. Uma classificação das memórias. Existem milhares de classificações, certo? Cada cientista define de um jeito, não tem uma classificação redondinha, bonitinha, aceita por todos. Então eu vou fazer uma classificação bem minimalista. Então a gente tem a memória sensorial. O que é a sensorial? Certo? É uma memória de curta duração dos órgãos de sentido. Então, falei que eu ia cair daqui, eu preciso movimentar. Então vou dar um exemplo de memória sensorial. Atenção aí. Teremos. O que vocês estão lembrando? Todo mundo já ouviu isso? O que é isso? Então, todo mundo, quando ouviu isso, o que fez errado? Então, você tem essa informação, na hora você já vai lembrar do casamento, uma igreja, flores, o noivo, a luz entrando, o noivo, o padre. Então, tudo isso é memória sensorial, certo? Chegou por você, pelo órgão do sentido, no caso veio pela audição, e daí já evocou uma série de coisas. Você puxou lá de baixo das suas memórias tudo que esse som significa. Então, é de curta duração, porque agora
tocou a música, você lembrou, casamento. Daqui a 10 minutos nós vamos falar de outra coisa. A maioria não vai lembrar que música ele tocou. Ele tocou música? Não lembro de música. Porque foi uma coisa assim, rápida, papum. Você ouviu, puxou, lembrou, deu exemplo, vamos para o próximo tema e acabou essa memória. Próximo. Aí, agora foi. Pode passar agora. Então, a memória sensorial é uma memória de curta duração e a de trabalho também é uma outra memória de curta duração. O que é memória de trabalho? É aquela que você está usando, por exemplo, estou aqui com uma frase, certo? Eu tenho que saber qual foi a última palavra que eu falei quando eu termino essa frase, para começar a próxima frase, porque senão eu vou falar, então vamos falar sobre memória, então ontem o meu cachorro, né? E mais, que mundo é que eu estou mesmo? Ah, tá. Então você está mantendo o seu curso da sua frase, do seu discurso, então você está lembrando a última coisa que você disse. Outra coisa dessa memória de trabalho, por exemplo, eu digo, o senhor você tem que ir na sala número 13. O senhor vai se levantar, vai na sala número 13. Amanhã você vai lembrar que foi na sala número 13? Provavelmente não, foi uma memória que você usou para agora, nesse exato momento. Ou então você vai pedir uma coordenada na rua. Como é que eu chego em tal local? Eu falo, vira a primeira direita, depois a esquerda, depois a segunda direita de novo. Pronto, você fez, direita, esquerda, chegou no local. Agora depois você vai lembrar que era direita, esquerda, duas e direita? Não, acabou. Então essa é memória de trabalho. É uma memória de uso imediato, duração rápida. Quando a gente fala uma memória rápida, não é uma memória que rápida que ela vai embora. Não, você vai ficar, mas é uma coisa para você fazer. Estou executando agora, nesse momento. Apertando. Tanto que as memórias de longa duração são aquelas que foram bem consolidadas, estão guardadinhas, certo? Elas podem ficar guardadas por longos períodos de tempo, certo? Então, pode ficar dias, meses, anos, décadas, não tem um tempo. Mas para isso elas têm que ser, de vez em quando, exercitadas, né? Reevocadas, né? Porque senão já chega uma hora que você vai falar, chega que isso aí não tem importância. Não dá para, a gente não consegue medir quanto uma pessoa consegue reter a memória longa. É imensurável. Então foi o que eu disse. O seu cérebro ele é seletivo. Ele vai definir o que é importante e o que não é. Então tem coisa que ele vai mandar, vou memorizar, vai pela memória. Outras coisas vão para o esquecimento. A pessoa não tem atenção, não tem interesse, vai para o esquecimento. A pessoa está lá, prestou atenção, depois, por exemplo, hoje do que eu disse aqui, vocês vão conseguir lembrar uns 30%. Mas que isso é difícil. Agora, se você chegar em casa, eu vou pesquisar sobre memória. Aí você chega, pesquisa, daí estou memorizando mais um pouco, estou traçando novamente aquele caminho que foi feito quando nós falamos aqui hoje. Daí depois você vai conversar com alguém, outro dia você já aparece em memória. Daí outra pessoa vai falar as experiências dela, daí você vai fazer de novo aquele caminho mental, vai gravar mais um pouco. E daí isso vai consolidando aquilo. A questão é quando a gente chega numa certa idade, né, a tendência é nós irmos perdendo essa memória, ela vai diminuindo, ela vai falhando. Né? É normal, até certo ponto é normal, certo? A nossa memória, os neurônios eles vão ficando mais envelhecidos, certo? A memória é um processo químico elétrico, então é uma corrente elétrica, então as coisas começam a ficar mais devagar lá, então você tem mais dificuldade de memorizar. Então é importante a gente observar quando aquilo começa a ficar grave. Uma coisa, eu esqueci o nome de uma pessoa. Qual o nome do senhor? Francisco. Agora eu vou lembrar, daqui a uns 20 minutos, quem é Francisco? Agora outra coisa, por exemplo, uma pessoa começa a esquecer procedimentos. O que é esquecer procedimento? A gente sabe, quando você vou fritar um ovo. Qual é o procedimento todo? Eu vou ligar o fogão, pegar a panela, ligar o fogão, colocar o óleo, quebrar o ovo, esperar ele virar o ovo, tira
Vou tirar da panela, colocar no prato, desligar o fogão e eu vou degustar o meu ovo. Então tem todo um procedimento. Isso é memória. Você fez todo aquele caminho, está no cérebro gravado todo aquele de como preparar um ovo. Agora, se você esquece o procedimento, eu vou preparar meu ovo. Eu ponho a panela, não ligo o fogo, jogo o ovo assim inteiro, com casca e tudo. Tem alguma coisa errada aí. Falhou o processo de memória. Isso chega a acontecer de verdade? Pode, nos casos de demência. Sim. Lembrar que às vezes as pessoas têm essas queixas de perda de memória e elas começam a ter aquele preconceito. Não vou falar para ninguém, vou ficar quieto, não comento com a família até está reparando, mas também não quer. Pai, você está esquecendo muito. Então tem todo aquele preconceito, aquele melindre, aquele medo, não quero ser indelicado, não vou falar. Mas a gente tem que conversar sobre isso, não dá para deixar de lado. Não, vamos colocar embaixo do tapete. Não, a gente tem que tentar consertar aquilo enquanto é tempo, certo? E prevenir. Então, lembrar que a perda de memória, como eu falei, a memória é o nosso patrimônio, não só de acontecimentos, mas também dos procedimentos. Então, a pessoa pela memória, ela começa a ficar mais vulnerável, certo? Então, a atividade do dia a dia, ela começa a esquecer. Pode ser uma coisa simples, como esquecer de tomar um remédio, até, por exemplo, esquecer de trancar a porta de casa, esquecer de desligar o fogão. Então, são coisas simples. Enquanto está só no nome, tá, tudo bem. O problema é quando isso vai agravando. Então, como é que a gente pode tentar alimentar o nosso cérebro? Além das informações, existem uma série de vitaminas, minerais, que eu falo que são os alimentos dos nossos neurônios. Então, as vitaminas do complexo B, tá? Tem a B1, B3, B6, B12, a B8. Às vezes você ouve o B, ou às vezes você ouve o nome. Então, a tiamina, que é o B1, a niacina, que é a B3, a piridoxina, que é a B6, a cobalamina, ou cianocobalamina, ou metilcobalamina, que é a B12, e a colina, que é a B8. Às vezes, mas... Então, daí eu coloquei o nome das duas para a gente entender. Essa é de fato, cientificamente comprovado, que o complexo B é vitamina para os neurônios, certo? Elas estabilizam os neurônios, diminuem a inflamação, controlam a condução nervosa dentro dos nossos neurônios. Eu deixei a B12 em destaque, daqui a pouco eu vou falar dela. Vamos lá. Então, onde é que a gente encontra isso? Principalmente B9, que não é tão importante assim para o neurônio, não. Magnésio. Magnésio é mineral. Já a gente chega nele. Então, vamos lá. Geralmente, as vitaminas do complexo B, elas estão nas carnes. A cobalamina, B12, é só nas carnes. Não vou dizer que uma folha de um verde super escuro tem B12, pode ter, mas umas quantidades mínimas. Aqui também está numa ordem decrescente, então tem mais na carne, tem nas sementes oleaginosas, mas ainda tem mais na carne. Então vai descendo aqui, cada vez vai ter menos vitaminas do complexo B. Então, vegetarianos, veganos, têm que suplementar a vitamina B12. Ou por meio injetável, ou via oral, que vai faltar B12. Não tem jeito, tem que ter carne. Se não tiver carne... mas frango tem B12? Tem, mas a vermelha tem mais. Peixe tem B12? Tem, mas a vermelha tem mais. Vamos lá, as vitaminas antioxidantes. Então, antioxidante por quê? Evita a oxidação, evita enferrujar. O que enferruja nossas células do corpo? São os radicais livres, certo? Uma série de coisas, poluição, alimentos tóxicos, certo? Tudo isso a gente produz radical livre, que é uma forma do seu corpo pegar aquilo que era ruim e transformar aquilo em algo menos ruim. Mas de qualquer jeito forma lesão no cérebro. Então esses antioxidantes, eles inibem a produção dos radicais livres, certo? Então,
as vitaminas antioxidantes mais famosas, a vitamina C e a vitamina E. Vamos passar. Vitamina C, todo mundo lembra onde é que está, né? As frutas cítricas, laranja, limão, acerola, certo? Tangerina, então todos os cítricos são ricos em vitamina C. E vitamina E, tá? São mais em sementes, oleaginosas, amêibas, girassol, certo? Fazer suplementação de vitamina C, todo mundo aqui já tomou aqui um Cebion, um Ceuin, não tem problema. Porque é uma vitamina, a gente fala que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Ou seja, se tiver em excesso, na maior parte das vezes ela vai sair pela urina. Dificilmente alguém vai se intoxicar com vitamina C. Agora a vitamina E, não. Às vezes a pessoa está enchendo a cara do suplemento com vitamina E, pode dar problema. E tem os estudos que mostram que a vitamina E ingerida nos alimentos, legal, faz bem. Mas os suplementos, alguns tipos de câncer, foram observados com pessoas que usavam suplemento de vitamina E. Então, vitamina E é melhor abusar dos alimentos. Vitamina C, melhor usar os alimentos, mas se tiver que fazer uma suplementação, não temos riscos. Lembra, a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, ela não sai da urina, fica impregnada na gordura do nosso corpo. Vamos lá. Vitamina D. Quando a gente fala de vitamina D, todo mundo lembra o quê? Do sol, do osso, da osteoporose, do cálcio. Tá, só isso? Não, a vitamina D também ajuda nos neurônios, certo? Uma série de ações, ele tem um efeito anti-inflamatório para os neurônios. Então é importante. Então onde é que está? Tem peixes, de preferente peixe gorduroso, certo? Peixe de águas frias. Peixe de água fria, ele tem que ser mais gordinho, porque aquela gordura lá vai proteger o peixe do frio, né? Às vezes, eu como muito salmão, mas se for salmão criado em cativeiro, melhor. Tem estudos que mostram que salmão em cativeiro, ele é mais gordo, porque ele fica lá quieto, lá, só comendo. Vamos utilizar. Vou botar ele aqui. Mais pra cá. Pode deixar aqui. Ele pra aqui. Então, vitamina D tem nos alimentos? Tem. Porém, só 10 a 20% da nossa necessidade de vitamina D estão nos alimentos. Então, de 80 a 90% da vitamina D tem que ser produzida por nós mesmos a partir da exposição solar. Tomar sol no rosto ajuda? Muito pouco. Você tem que expor os membros, braços e pernas ao sol, pelo menos durante 1 hora. E é aquele horário que o dermatologista proíbe. Então, vou tomar aquele sol às 8 da manhã, produzir vitamina D, não produzir coisa nenhuma. Então, tem que ser no meio-dia, aquele sol tem que estar trincando. Não é então o sol inclinado? Como? Eu sempre achei que fosse o sol inclinado que tivesse mais vitamina D. O que é o sol De manhã inclinado? ou da tarde? Não, geralmente é o sol, mas é o sol a pino. A pino. Tem outros estudos que mostram que se a pessoa toma banho, ela produz menos. Um protetor ou sem protetor? Tem que ser sem. Protetor ele vai bloquear, se não vai ter vitamina D. Manda. O que a gente faz? A gente suplementa. Eu acho mais prático suplementar. A vida de hoje ninguém toma sol, porque existe aquela história do sol que dá câncer de pele. Claro que dá, não estou falando que vamos todo mundo tomar sol, meio-dia, todo mundo. Não. Repete a pergunta.
que idoso tem uma menor produção de vitamina D. Tem estudos que dizem que sim, tem outros que dizem que não. Tem estudo que diz que tomar banho e ir para a praia diminui a produção de vitamina D, porque tem que estar aquela gordurinha, aquela sujeirinha lá, ajuda a produzir mais vitamina D. A pessoa obesa, ela precisa de mais vitamina D do que uma pessoa magra. Então, o ideal é suplementar. Também não pode suplementar assim, aleatoriamente, porque a vitamina D é tóxica em excesso. Vitaminas A, D, E e K, elas são tóxicas. Se você ingerir demais, ela não vai sair na urina, vai acumular, vai acumular, vai acumular, até o dia que dá uma intoxicação. Doutor, em relação à vitamina D só, etnias têm diferença de absorção de vitamina D, de produção de Sim, asiáticos, africanos, brancos, pardos, tem diferença? sim, porque o negro tem mais melanina, certo? Então, vai ter uma absorção maior de absorção não, perdão, uma produção. A vitamina D você absorve aquela que você ingere. No geral, a gente produz vitamina D. Por favor, por que o gordo, explica cientificamente, por que o gordo ele tem mais, precisa de mais vitamina? Mais vitamina D, que é uma vitamina D que no caso do meu filho. que o tecido adiposo, ele dá uma... É porque ele é mais gordinho? Não, porque a vitamina D ela dissolve no meio gorduroso, certo? Outra coisa da dica, quando vai tomar a vitamina D, o ideal é que você tome a vitamina D, coma uma coisa gordurosa. Um pão com manteiga, daí você toma a sua vitamina D e você absorve um pouquinho melhor. Outra coisa boa, quando você for comprar a vitamina D, comprar aquela que é em gel, sabe? Que é uma cápsula gelatinosa, porque aquela veio no meio, ela já está mergulhada no meio gorduroso, então você vai absorver melhor. Tem vitamina D que é comprimido, que é um pó, daí nesse caso você vai precisar de comer uma gordura junto para melhorar a absorção. Não estou falando que você não vai absorver, vai absorver. Aí se tiver um meio todo gorduroso lá, você absorve melhor. Rodrigo, elas são lipossolúveis, né? Lipossolúveis. Quais são as outras lipossolúveis? A, D, E e K. As demais são hidrossolúveis. As outras são hidrossolúveis, que no caso é a C, A, B e C. Pronto. Ah não, perdão, já foi. Me perdi agora, volta um. Volta um pra mim, só para eu localizar no tempo e no espaço. Esqueceu. Será que eu não fiquei olhando que ela mudou quando eu estava conversando com vocês? Eu não sabia onde é que estava. Vamos lá. Proteínas e aminoácidos. O que é proteína? É carne, vamos pensar assim. O que são os aminoácidos? Eu falo que assim, os aminoácidos são os tijolinhos. Quando você junta vários tijolos, você constrói um muro. São as proteínas. Então, quando você pega uma proteína e você quebra essa proteína, você tem os aminoácidos. Quando você tem uma dieta rica em aminoácidos, seu corpo vai pegar aqueles aminoácidos e vai juntar e vai produzir o que ele for preciso, certo? A proteína é um dos nutrientes mais importantes do nosso corpo, que fala que vai construir um muro. Quais muros são esses? São as nossas células, nossos músculos. A gente precisa de proteína para construir tudo na gente. Então, onde é que a gente encontra as proteínas? Basicamente, são as carnes, carne vermelha, nos peixes, nos ovos, alguns legumes possuem. Mas, como eu falei, aqui está em ordem decrescente, certo? Aqui na quinoa tem proteína? Tem proteína, claro, mas vai ter menos. Mesma coisa que eu falo, o que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Pesa a mesma coisa. Só que 1 kg de chumbo é só um pouquinho. 1 kg de pena é muita pena. Então, para comer o mesmo 1 kg de proteína, tem que comer muito mais quinoa do que a carne.
não estou pregando aqui para que vocês vamos comer muita carne, vamos comer uma vaca por dia. Não é assim. Então é que algumas pessoas se iludem. Ah, eu como quinoa todo dia. Tá, você comeu aquela miséria de quinoa. Pronto. Vamos para os minerais. Alguém falou do magnésio. Foi o senhor? Foi? Não, eu. Magnésio. Ah, mudou de lugar, por isso foi alguém para aqui. Vamos lá. Zinco. Tá. O zinco e o selênio, eles atuam nos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Lá no cérebro tem lá os neurônios, certo? E eles se comunicam um com o outro, eles não ficam ligados um com o outro, eles não dão a mão para o outro. Eles ficam espaçados uns dos outros. E um conversa com o outro, soltando os neurotransmissores. Então sai aquele neurotransmissor de um e encosta no outro, dá continuidade àquela cascata daquela reação química. Então, zinco e selênio são importantes para a formação desses neurotransmissores. Daí que a gente encontra zinco, basicamente nos frutos do mar, são ricos em zinco. E o selênio tem nas castanhas, principalmente a castanha do Pará. Tem estudo que mostra que as pessoas com Alzheimer têm baixa de selênio. Próximo. A levedura de cerveja, qual é a importância da absorção do organismo? Gostou dessa? Levedura de cerveja. No zinco. O zinco tem a levedura de cerveja. Levedura de cerveja é diferente de cerveja. Lembrar que o álcool ele compromete a consolidação das informações. Mas se for uma cerveja pura, bastante leveira, pode ser interessante. Quanto que você vai tomar essa cerveja? Igual a quinoa. Porque vai encher a cara, não, vou tomar uns 10 de cerveja, por que não? Porque tem levedura, tem zinco, opa, tô bem. Meus neurônios vão estar bombando. Vamos lá. Cálcio. Então, cálcio não lembra, leite e derivados, tá? São as fontes mais abundantes de cálcio. Lembrar que tem muita gente que fala, eu doso meu cálcio sempre está normal. Cálcio 90% das vezes vai estar normal em todo mundo, mesmo que a dieta seja zero de cálcio. Nosso corpo tem um processo de... Onde é que a gente tem muito cálcio no nosso corpo? Nos ossos. Então, se faltar cálcio no sangue da senhora, vai buscar no osso. Então, tem células que vão lá no osso, vão pensar assim, vai roer o osso e vai jogar o cálcio todo para a circulação. Então, a pessoa vai dosar, meu cálcio está bom. Por que eu tenho osteoporose se eu estou cheio de cálcio? Porque o cálcio está saindo do osso e indo para a circulação, para repor o que está faltando. Então, Esse link foi interessantíssimo. então, muito difícil faltar cálcio no seu exame de sangue. Está sempre cálcio lá. Mas tem a questão hormonal também, né? Sim, são os hormônios, que é a calcitonina, o PTH, que são hormônios que vão lá, que vão controlar esse aporte de cálcio do sangue para o osso, do osso para o sangue. Então, dificilmente vai faltar no... E o magnésio, tá? Então nas nozes, nas sementes, nos folhosos, todos eles ajudam nas membranas dos neurônios. Próximo. Mais minerais. O fósforo, tá? Também ele é importante na parte dos neurotransmissores e também para energia dos neurônios. Ele ajuda na produção de uma célula um complexo nas nossas células que chamam ATP. ATP é como se fosse um átomo de energia. Então, toda vez que ele tem todo um ciclo que ele faz no seu corpo e gera energia. Os neurônios precisam de ATP, assim como todas as células, e o fósforo é importante na produção do ATP. Daqui tem fósforo, tem em peixe, em ovos, laticínios e as oleaginosas. Próximo. E todo mundo conhece aí o famoso ômega 3. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, ele é uma gordura que ajuda nas membranas das células, nas membranas das nossas células. O que é a membrana da célula? Pensa assim, a pele da célula. A pele da célula é um composto meio gorduroso, ela tem uma membrana lipídica, então o ômega 3 ajuda lá também.
O ômega 3, todo mundo lembra do peixe, né? Acho que todo mundo aqui tomou no passado aquele óleo de fígado de bacalhau. Tem gordura, tem o fígado do bacalhau, tem ômega 3. Emulsão Scott. Emulsão Scott, era a emulsão Scott biotônico Fontoura. Tu já iniciou todo mundo na sua vida alcoólica. Hoje o biotônico Fontoura de hoje não é mais alcoólico, mas do passado é. E o xarope São João. Esse eu não conheço, xarope São João. E o mais importante de tudo é a água. Eu falo que o nosso corpo, certo, é composto de várias cidades. Essas cidades são banhadas por rios. Esses rios que correm no leito, que são as veias e as artérias. Então, tem que ter água para comunicar uma cidade com a outra. Então, se não tem água, não adianta você comer de tudo. Vou fazer uma suplementação que tem fósforo, magnésio, selênio, vitamina A, B, C, D, E até a Z. Só que eu não tenho água para transportar tudo isso. Então vai ficar parado lá e vai perder. Ou então vai sair pelas fezes. Então, se faltar água, dá problema. Os neurônios, eles são muito sensíveis à desidratação. Eles tomam sol muito tempo, está desidratado, começa a ter dor de cabeça. Dor de cabeça é uma realidade, uma irritação lá naquelas células. Então estão com sede, estão querendo água. Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está com sede, é porque já passou da hora de beber água. Você devia ter tomado água muito tempo antes. A sede já é um grito de alerta. Então a gente tem que, o ideal é beber antes de ter a sede. Diga. Então, a idade só vai perdendo a sensibilidade ao centro da sede. Isso. O grande problema do idoso é desidratação. Sim. Ele não ingere muita água, né? Isso, certo e tal. Então acontece muito problema por causa da desidratação. Sim. E aí é o grande valor da água. Só que a pessoa não sente sede e não bebe água. Não bebe água. Daí tem que se policiar. Tem aquelas garrafinhas motivacionais, tem nossa, que lá, ou então tem que começar a colocar meta. Eu tenho minha garrafa lá, minha garrafa está visível para mim. Eu vejo que passou o dia, mas não está abaixando o nível dessa garrafa, por quê? Você tem que abaixar o nível dela. Então você tem que criar artimanhas, dispositivos para você estar lembrando daquilo. Aqui são os nossos amigos neurônios, certo? Tem toda essa descarga elétrica, a gente pensa que eles estão ligados, eles não estão ligados, eles estão muito próximos e eles se comunicam pelos neurotransmissores. Então vamos lá, vamos com umas dicas para nossa memória. Primeira coisa é, como a gente disse, atenção, interesse. Se eu não estou atento, eu não vou memorizar, não vou consolidar aquilo. Então, você tem que ter capacidade. Então, você tem que estar, quando você tiver o contato com a informação, para você armazenar e resgatar, você tem que estar atento àquilo. Senão, vai perder. Vai para aquele departamento do cérebro, de aquela lixeira que vai ficar lá para depois cair fora. Descansar e relaxar. Se você não estiver descansado, relaxado, você não vai memorizar aquilo. Você vai pegar aquela mensagem, vai chegar em casa, a estresse é tanto, tanta preocupação, e aquilo vai se perder. O seu cérebro não vai se dedicar para gravar aquilo. Então, atividade física ajuda, férias. Uma coisa que os neurocientistas dizem é que para você não tenha uma casa de praia. Todo mundo fala, eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter uma casa do campo. Só que quando você tem uma casa de praia, o que você faz todo ano? Na mesma casa. Você se estressa. Não é estressar, é questão que não cria novo. Exatamente, não tem novidades do seu cérebro. Você vai sempre à mesma praia, os mesmos vizinhos, o mesmo restaurante, a mesma rotina. E para aquilo, para o cérebro não. De novo isso. Não tá, né? Por isso que a gente tem a reação de que hoje o tempo é mais rápido. Acabou o ano já. Acaba muito rápido. Por quê? Porque a Terra está rodando mais rápido? Não, está na mesma velocidade. Só que você está se expondo a menos novidade. Então todo dia é a mesma coisa. Então essa monotonia deixa com que o dia passa e acabou, vai muito rápido.
Agora, quando Isso você que é cria... importante a palestra. Você saiu da sua casa. Exatamente, está quebrando a rotina. Exatamente. E... Oi? Esse ratinho eu vou lembrar bastante. Ratinho, eu vou sempre colocar uma coisa com movimento, porque vai puxar alguma coisa no cérebro da pessoa que ela vai tentar memorizar, vai jogar alguma coisa. Então, diga. Posso perguntar, não sei se é a hora, não sei, mas eu acho que não depende também da maneira que cada pessoa, mesmo que preste atenção, né, tem de aprender, assim, mais emocionalmente, mais racionalmente, sei lá. Esses Não, pontos sim. aí. Vamos pegar um casal. Teve a festa de casamento. Não, a memória que eu quero dizer. Não, então, falando, um casal teve casamento, certo? Aquela música que Depois os dois vão conversar sobre a festa. A noiva eles ficaram juntos a noite inteira, mas cada um teve uma percepção diferente da festa. Cada um se emocionou com uma coisa diferente. Cada um teve uma sensação diferente. Cada um gravou aquele episódio de uma forma diferente. Ah, mas você não lembra disso, amor? Não lembro. Ele vai lembrar de outras coisas. Então, aquilo que foi importante para ele, ele vai gravar. O cérebro é seletivo. Igual, por exemplo, quando você perde um ente querido. No começo você está triste, depois você vai se esquecer da sua mãe? Não, você não esqueceu da sua mãe. Mas você esqueceu daquele momento, você esqueceu do funeral, você esqueceu de tudo aquilo. Você não fica todo dia lembrando. Mãe morreu, mãe morreu, mãe morreu. Não. Os primeiros dias você está lá, mas depois o teu cérebro deixa aquela memória de lado. Porque não é importante para ele ficar evocando aquilo toda hora. Né? Porque senão a pessoa ia viver um luto eterno. Todo dia lembrando. Morreu, morreu, morreu. Não. Próximo. Eu ia falar outras coisas das férias. Já falando de rotina, que o mundo é mais rápido, outras dicas que a gente tem é, por exemplo, você volta para casa sempre pelo mesmo caminho. Tenta mudar de caminho. Faz uma rota diferente. Tenta diversificar. Acostumar o cérebro com, tem esse outro caminho. Vou pela rua de cima, pela rua de baixo. Então, Escovar os dedos com a mão esquerda. Isso eu não vou conseguir, não. É diferente, né? É diferente. Não, mas... E outras conexões neurais também. Outras conexões neurais. Tem gente que aprende depois de um tempo a escrever com a outra mão. Próximo. Então, nossa mão de técnicas. Eles têm técnicas de memorização. Às vezes, eu acho que na escola, todo mundo, para decorar alguma coisa, linkou algum outro fato para decorar aquilo. Eu lembro bem rápido na minha mente a tabela periódica. Não sei se vocês lembram. Você não lembra? Bela Magrela casou-se com o Sr. Barão. Hélio. Como é que é? Hoje na cama do é francês. Então você foi criando essas regras mnemônicas para você memorizar aquela tabela periódica. Eu já não vejo essa tabela há um milhão de anos. Calcigenol, se não pimba. Então vai decorando isso. Foi criando, foi consolidando daquela forma, e daí você puxa aquela informação e... Outra coisa, às vezes uma letra de uma música, às vezes você esquece sempre da música, mas fala a primeira estrofe. O pessoal fala, você já puxa, você evoca tudo aquilo. Diego, você falou em música e música? Piano, concerto. O cara toca na vida e olha para a parte dos expressões, como é que consegue gravar? É a mesma coisa de digitar, gente. Quem fez datilografia digita em automático, olhando para a tela e é memória, é talento. É treino. Não me peça para tocar piano, né? Prepara o ambiente. Você quer memorizar alguma coisa? Tem que ter um ambiente tranquilo, iluminado, silencioso, organizado, bagunça, assim, vai te distrair. Então você tem que ter um ambiente adequado para você conseguir adquirir aquela informação, consolidar e posteriormente evocá-la. E viver com intensidade, tem que ter disposição, harmonia, alegria, tem que celebrar a vida.
Foi? Olha o óbvio. É o óbvio. A gente grava momentos alegres mais fácil. Se você colecionar tal fato, é uma coisa muito importante na sua vida, uma alegria, você vai gravar. Realmente você consegue gravar tanto com coisas alegres como com alguns traumas também. Mas geralmente o seu cérebro ele prefere colocar os traumas de lado. Deixa lá na lixeira, mas fica lá. Então, tem que ser sempre motivado, certo? Então, tem que ter motivação. Próximo. Uso de jogos, tá? O xadrez é considerado um dos melhores jogos que tem para você melhorar sua cognição, memória e raciocínio. Eu não sei jogar xadrez, eu sou um desastre em xadrez. Próximo. Então, a felicidade, cultivar a felicidade. Próximo. Faça revisão, memória é repetição. Como eu falei, toda vez você vai fazer aquele mesmo caminho no neurônio e ele vai gravar aquilo. Então, a memória é repetição. Por exemplo, você, na época que a gente ia para a escola, você assistia a aula, ia para casa, tinha o quê? Tinha lição de casa. Na hora da lição de casa, você tinha que ler. Se você lia, você escrevia, você fazia exercício. Daí você consolidava aquilo, você aprendia. Porque às vezes só do professor falar, a pessoa falar, você está usando só um sentido, que é a audição. Quando você chega em casa, você vai lembrar do que ele falou, você vai ler, você está usando a audição mais a visão. Daí vai ajudando você a consolidar aquela memória, aquela informação. Próximo. Pratique meditação, certo? Meditar, relaxar, tá? Parar, respirar fundo. Tá? Tudo isso ajuda a sua memória. O estresse só, que é o próximo. Não, mas atividade física, certo? Atividade física é importante, tá? Acelera o seu metabolismo, você produz uma série de hormônios quando você produz atividade física, saciedade, satisfação, alegria, isso ajuda. Próximo. Evitar sobrecarga, falei, se tiver estresse, cheio de problema, uma vida, uma série de coisas conturbadas, tenta deixar de lado, parar, pensar, vamos buscar terapia, precisa conversar com alguém, tentar buscar uma forma de tentar colocar esses problemas, esses traumas de lado, porque senão seus neurônios não vão trabalhar da forma correta. Escreva à mão, ninguém mais escreve, né? Estão escrevendo, mas o pessoal é de ou então faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e daí você vai perdendo um dos sentidos, então você memoriza menos as coisas. Agora é tudo computador, smartphone. Outra coisa que a gente fala hoje, ele fala assim, hoje as pessoas têm menos memória do que no passado, mas em compensação todo mundo é exposto a muita informação. Na internet você vê um monte de coisa toda hora, todo momento, mas você vê um monte de tranqueira, realmente. Uma série de informações, bilhões de informações, a gente não grava nada, porque você só vê, às vezes se o vídeo for muito longo, cansei, já vai para o outro. Então o ideal é você ler e escrever, e aí isso vai ajudar na sua memória a trabalhar. Eram fazer os resumos, né? Fazer os resumos. Mas não pode depois também ficar só no resumo. O resumo vai te guiar, vai te dar uma direção. Porque o resumo é bom porque você leu a matéria, você fez o resumo. Tá? E depois, quando você for lendo os seus tópicos do resumo, você vai evocando todas as outras informações que estavam naquela informação. Tá? Alimentar bem, ou seja, todos aqueles nutrientes que eu disse, os sais minerais, vitaminas, aminoácidos, proteínas, certo? Quando você se alimentando bem, você está dando comida para os neurônios e não esquecer da água. Se faltar água, não adianta, eu estou tirando pérola aos poucos. E fazer a sua ginástica cerebral, sair da sua zona de conforto. A ginástica está aí nessas atividades de raciocínio, o xadrez, que eu falei, mudar trajeto, nunca viajar para o mesmo lugar,
se você não tiver sua casa de praia, você tem só sua casa em São Paulo, certo? Umas férias eu vou pra praia, outras férias eu vou pra serra, outras férias eu saio do país. Ah, gostei muito de tal país, vou sair pra ele. Não, pra que esse mesmo país, gente? Vai conhecer os outros, vai ter novas experiências, conhecer outras culturas. Desiste, já viu? Já faz um check lá? Não. França nunca mais. Vamos pro próximo. E vai tendo novas. E é isso. Vamos lá, perguntas, dúvidas, depoimentos, testemunhos. Ótima revisão. É aconselhável tomar complemento vitamínico, esses que vêm, essas vitaminas, tem tudo no pacote só? Tem tudo, mas não tem nada. Não é aconselhável. Eu sempre dou o exemplo daquele de A a Z, o centro. Ele, por exemplo, ele de vitamina C, ele tem 40 miligramas. Quando você toma um Cebion, você está tomando 500 miligramas, ou seja, 10 vezes mais. Então, aqueles suplementos que tem tudo, tem tudo, mas não tem nada. Se eu fosse colocar a quantidade boa para todos eles, ia chegar um tijolo sem ingerir. Então, o ideal é fazer alguns exames, ver as suas necessidades, ver assim, eu não como tal coisa. Então, tá faltando tal coisa. Tem pessoas que rejeitam leite. Não toma leite de forma alguma, nenhum derivado lácteo. Eu sou obrigado a repor cálcio. Falando em cálcio, o ideal também é que você ingira cálcio das formas naturais, dos alimentos. O cálcio suplemento, ele pode causar aterosclerose. Aquele excesso de cálcio começa a se depositar onde não devia. Então vai para as artérias, em vez de ele ir direto, não pensa que é aquele cálcio que você ingeriu, vai direto assim, vai pegar um táxi e vai para o osso. Não vai. Mas ele vai ficar perdido aí pelo caminho. Então, quando você ingere cálcio das formas naturais, leite e derivados, dificilmente você vai ter um excesso de cálcio e esse cálcio vai ficar perdido pelo seu corpo. Castanha do Pará, ouvi dizer que muita é venenoso. Tem um limite. Tem um limite, mas é difícil estourar esse limite, hein? Eu falo que é só 2 por dia. Se tomar mais, faz mal. Não, 2 mais que não. A castanha com a levedura de cerveja deve ser alguma coisa bem O queijo substitui bem o leite. Eu nunca tomei leite. Salgadinha faz mal. Muito queijo. Quantos queijos? Quantas vezes por dia? Que queijo? Queijo toda manhã e toda tarde. Tá valendo. 2 porções de leite ou derivados ao dia, a cálcio tá legal. Lembrando que no sangue vai estar normal. Sempre vai estar normal. A não ser que tenha problema na paratireoide. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre essa questão das vitaminas A, D, E e K serem potencialmente tóxicas. Sim. Quando ocorre isso, como os médicos lidam? Se ela não sai do organismo espontaneamente, como que faz? Faz os sintomas. Faz os sintomas. Ou como faz para tirar, né? A vitamina A é uma vitamina que causa problema até cerebral. Ela pode causar hipertensão lá no cérebro. Daí que vai ter que fazer o que faz. Primeiro vai restringir tal vitamina. Ponto. E depois vai ter que fazer substâncias para diminuir. Não vai diminuir, você não vou ter um processo, vou tirar a vitamina A. Não vai sair. Certo? Mas você vai ter que tentar controlar aquela hipertensão. Os tempos ela vai diminuindo, porque o seu corpo vai usar de alguma forma aquilo. Porque a vitamina C, quando você ingere a vitamina C, ela não vai ser. Não, vamos dar uma outra. Vitamina D, que fica lá. Quando eu falo que ela não sai pela urina, não quer dizer que ela não vai desaparecer do seu corpo. Uma hora ela vai ser decomposta, certo? Ela vai fazer o que ela tem que fazer. A questão não é. A questão são as sobras. Ingerir muita vitamina D, ela vai fazer a função dela. O que sobrar vai ficar acumulado lá por um bom tempo, até o dia que aquela outra acabar, que ele vai puxar aquela poupança e vai decompor aquilo. E daí é caso a caso. O sintoma que você tiver, o problema que tiver, você vai ter que tratar aquilo.
Então ela é tóxica, mas é tóxica não a ponto de matar a pessoa, por exemplo? Pode matar. Vitamina A em excesso vai dar hipertensão intracraniana, a pessoa pode ter uma lesão cerebral, porque os neurônios eles não gostam de pressão. Tanto é que uma pessoa tem um AVC hemorrágico, que é aquele que estoura um vaso, banha o cérebro de sangue, você tem que drenar aquilo. Que é aquela pressão, aquele sangue que não está na veia, mas está lá de fora, mas está empurrando o cérebro, está fazendo mal. Então não dá para, como você falou, não dá para drenar essas vitaminas. Não dá para drenar. Por exemplo, um mineral que a gente consegue drenar é o ferro. Ah, é? O ferro em excesso enferruja, produz radical livre. E daí como é que você tira o ferro de uma pessoa? Tirando sangue. Aí você faz uma doação de sangue, faz uma sangria. Vai no banco de sangue mesmo, vai no banco de sangue, vai lá, tira uma bolsinha de sangue, tá saindo aquele ferro todo em excesso. A outra questão minha é a seguinte, é um paralelo entre a minha memória de longo prazo e a minha memória de curto prazo. Sim. A minha memória de curto prazo, normalmente, é nula. Eu estava falando da Roseli. Ela é nula. Se você falar assim para mim, você falou para o senhor ali, vá até a sala 13. Se eu começar a conversar com a Delma, não, eu não nem vou pagar uma sala, quanto mais que eu tenho que ir em alguma sala. Então essa é uma coisa, tanto que eu anoto tudo que eu preciso fazer. Eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, as coisas não saem. Então por que as coisas saem? E normalmente saem bem feitas? Porque eu anoto e sei o que eu tenho que fazer. Então a minha memória de curto prazo, de curto alcance, ela é nula. Mas a memória de longo prazo, ela é excelente. Ela é ótima. Eu sou pesquisador, o Adelmo sabe disso, né? Outros sabem também, eu sou pesquisador da área de transportes e eu sou capaz de decorar o itinerário de 500 linhas de ônibus facilmente. E do passado, inclusive. Esses tempos eu estava numa reunião em Santo André e eles estavam querendo saber quais linhas de ônibus passavam na rua Senador Flávio nos anos 70. Eu falei, eu sei. Oh, você sabe? Onde tem esse material? Na minha cabeça. Pode anotar. Aí eu descrevi as linhas que passam lá, as empresas. Eu falei, se quiser, as carrocerias dos ônibus eu descrevo também. Deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando a fala. Ele falou que não tem a memória de curto, mas ele tem a memória de longo. Isso pode querer dizer que, na realidade, a memória de curto dele passou a ser a memória de longo. Ele vai lembrar do curto. Agora ele me confundiu. Não, é que ele tem, o Mário falou da memória de curto prazo e a memória de longo, né? Curta, memória longa. Mas a memória de curta, ele em algum momento, na longa, ele usou a memória de curto prazo. Porque ele lembra as rotas. Ele não lembra as rotas porque ele lembra as rotas porque em algum momento no curto ele memorizou e levou para o longo. Pode acontecer. É isso, não é? É por isso que essa questão, porque a minha esposa mesmo fala para mim, não sei como você consegue lembrar o itinerário da linha B51 e não consegue lembrar da compra do supermercado. Exato. Por isso que não é bom classificar que esse negócio de culto longo é meio confuso. Mas toda memória que eu falei meu nome. Qual é o meu nome? Diogo. Então, é uma memória de curto. Se você exercitar essa informação, ela vai ficar gravada, vai se tornar uma memória de longo. Não, mas é igual aquelas figuras que você pôs ali, né? Eu estou tentando lembrar onde é que estão, onde é que está a casa, onde é que está o avião, a tartaruga. Eu estou tentando lembrar aqui, onde é que, e a posição onde eles estão. Mas eu acho até que seria pouco para gente lembrar. Mas assim, isso eu vou lembrar. É igual a gente faz esse teste lá na Cassi, né? Quando você vai lá para fazer aquele teste, você está ficando... E aí você faz esses testes que eles falam lá e tal. Então a gente vai informando, né? Então, a minha memória nesse momento, isso eu lembro. Depois eu esqueço, mas isso eu lembro. A minha esposa não lembra nada. Ela não tem esse problema. Pode fazer o mnemônico que for, que não vai acontecer nada. Ela não vai lembrar mesmo. Mas eu já lembro, mas depois eu esqueço. Agora, se você puser na minha frente o itinerário de um ônibus, isso que eu estou tentando... Acho que aí o Adelmo... Se você puser na minha frente, esse aqui é o itinerário da linha 408A, 14 de Almeida, Machado de Assis. Põe aí para ver. Pode tirar. Porque eu falo o itinerário inteiro. E de volta.
Sem o menor problema. Eu sei porque que é 408A, qual é o 4, o que quer dizer o 8, o A e o 0. Então, mas aí é isso que eu fico perguntando. Por que acontece isso? Eu não sei. Mas é interesse, foco, é um dom. Se você me pedir para tudo em relação à música, eu sou um desastre, eu não sei decorar nada. Agora, por exemplo, números eu consigo gravar. Eu sei meu RG, meu CPF, meus 2 CRM, meu CNPJ, meu título de eleitor. 2 CRM? 2 CRMs. 2? É, do Rio e de São Paulo. Você é 2? Então, eu vou dar um bom plantio, né? Eu vi aí a palestra do doutor, mas nessa palestra eu compreendi que a nutrição é muito importante nessa palestra. Saber o que a pessoa pode comer e saber também o que ela pode comer e o que o médico vai tratar para a pessoa. Porque tem pessoas que podem ter vitamina D ou vitamina C até ou algumas coisas, mas não fazendo um exame e coisa e tal, não tem como comer aquele alimento. Então eu acho que a nutrição é uma palestra que seria casada com isso, porque é muito importante para a vida, né? Só para te lembrar o seguinte, a gente sempre estudou lá atrás que as vitaminas são substâncias que precisam de quantidades ínfimas, por definição. sim. A natureza sabe. Né? Aí entra aquela questão da superdosagem. Não precisa disso. Só que levar em consideração também que a nossa dieta não é mais tão rica. Por exemplo, para aquele legume ter aquela vitamina, ele precisa ter sido cultivado num solo adequado. Hoje o solo ele não tem tempo para ele se recuperar. Então terminou uma cultura, eu já planto uma outra cultura de uma outra coisa, depois planto outra. Exatamente. Então o alimento ele não é tão rico no que ele deveria ter. Se cozinhar também não, se congelar também não. Vitamina do complexo B congelada já tem menos. Resumindo, o que é preocupante? Por exemplo, o idoso ele vai perdendo a memória gradativamente, mas quando é preocupante? É quando ele começa a errar em processos? Quando que ele tem que se preocupar? Errar em processo é uma luz vermelha, sim. Então errou em processo já é uma luz vermelha que se acendeu, não deveria. Não é nem amarela mais. Ué? Não, errou o processo já tá no vermelho. Quando é amarelo, ele tem que aí ele tem consciência de que ele está. Uma coisa é eu trocar Acho que quando chega no vermelho ele já não tem mais consciência. Uma coisa é eu trocar o nome de alguém. Em vez de chamar João, por exemplo, eu lembro da minha avó. Minha avó, desde que conheci minha avó, quando ela ia chamar a minha tia, primeiro ela chamava Sônia, que era uma prima nossa, depois chamava Vilma, que era minha mãe, para depois chegar na Sandra, que era a minha tia. Então assim, ela ia falar com a minha tia, ô Sônia, Sandra, Vilma, ô Sandra, Vilma, Sandra, chegou na Sandra. Mas ela sabia que aquela era a Sandra. Então, ela só trocou o nome. Mas depois ela tem um insight que, não, ela não é a Sônia, ela é a Sandra. Agora é diferente que, não, a Sandra, a senhora é a Sandra, eu estou te chamando de Vilma e não, é a Vilma e acabou. Então, quando começa a alterar, quando você começa a perder a sua autonomia, a partir do momento que você perde a sua autonomia, você perde a sua liberdade, você não consegue, tem dificuldade, vou na casa de uma vizinha que mora na rua de trás, e daí já tem uma dificuldade, tem um receio, será que eu vou conseguir? Ou então vai, bate na porta errada, não, mas eu vim na casa de fulana, não, mas a fulana mora aqui. Então já não é normal. Trocar nome é normal. Diga. Eu queria saber a diferença entre demência e Alzheimer. Vamos lá. Alzheimer é um tipo de demência. Demência é uma coisa muito grande. Demência, certo? Igual cores.
O que são cores? Vermelho, verde, amarelo, azul, roxo. Demência também, tudo aquilo. Daí tem a demência de Alzheimer, que é o quê? Que é uma alteração nos neurônios, certo? Na bainha deles, numa estrutura deles. Tem a demência vascular, que é a demência vascular. Vamos lá, demência vascular. Doente vascular, certo? Nós temos, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão tendo micro isquemias no cérebro. Uma isquemia mínima, mas de uma área que não tem importância. Você vai somando isquemia, mais uma isquemia, mais uma isquemia, mais uma isquemia, queimou alguma coisa lá. Um departamento do cérebro não funciona mais. Diferente do AVC, que é uma isquemia grande, que pode comprometer visão, movimentação. Mas a microvascularização, você tem aquelas microisquemias, vai causar uma demência vascular. Demência senil. O cérebro está envelhecendo, está desidratando. Quando você faz uma ressonância de um cérebro, você pega um cérebro de um jovem e um cérebro de idoso. Lá ele descreve desidratação, ele vai diminuindo o volume. O cérebro ele vai perdendo o volume. Então, bacana. Não, ela quer saber também, se tem uma gradação, entendeu? Mas pelo que você falou, não, tem vários tipos de demência. Tem bem. Se você perguntar qual é pior, qual que é mais grave ou não? Uma leva a outra. Tem a demência frontotemporal, motora, que é o Parkinson. Tem o Parkinson. São várias demências. E daí também é uma outra, daí já é uma alteração nos neurotransmissores. Então é uma coisa muito, muito vasta, muito infinita. O cérebro vai... Todo mundo vai ter demência? Não, tem gente que vai chegar aos 100 anos de boa. Não é obrigatório. O cérebro vai dividir de tamanho? Vai dividir de tamanho, vai atrofiando, vai desidratando. Mas a pessoa tá 100%. Pode esquecer um fato ou outro. Ah, lembra? Isso é da idade. É isso da idade. Marisa. Hoje a medicina moderna, ela atribui muito a alimentação a esses problemas de demência acima da terceira idade. Sim. Vincularam-se muito aos problemas de inflamação intestinal com a demência. Sim. O excesso de glúten, o excesso de açúcar, o excesso de algumas coisas alimentares que provocam essa inflamação e nos levam a ter esse tipo de problema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque o consumo ainda de açúcar e de massas e glúten na nossa população é muito grande. Então, eu acho que esse é um dos problemas que tem se estado que as pessoas precisam cuidar um pouquinho mais. Quando a gente fala em inflamação, a primeira coisa que a gente lembra é uma coisa que está dolorida, está inchada, está vermelha, ela está inflamada. Mas existe uma inflamação interna que a gente tem que a gente não aparenta. Certo? Que a gente fala que é um inflammation, é um termo em inglês, é uma inflamação interna que é causada por alimento. O intestino é considerado, tem estudos que dizem que é o nosso segundo cérebro. Então, você vai ingerir o alimento, ele vai ser absorvido, alguns neurotransmissores, algumas substâncias vão ser produzidas pelas bactérias boas que moram no nosso intestino, que vão ser carregadas para o cérebro. Então, uma série de alimentos, eles causam inflamação. O glúten, uma coisa é intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, aquela pessoa que se ingeriu o glúten pode ter até uma hemorragia intestinal, certo? São crianças que não se desenvolvem direito, diferente da inflamação causada pelo glúten. Que daí, às vezes o pessoal quero fazer teste para saber se eu tenho intolerância ao glúten. Daí faz aqueles testes básicos, que é o anti-endomísio, que é para ver se você tem doença celíaca. Não, só tem doença celíaca. Mas daí tem uns testes que são feitos fora do país, que daí que eles conseguem determinar se você tem ou não intolerância ao glúten, ou seja, o seu glúten causando o efeito anti-inflamatório em cada um de nós. Tem estudo que diz que o glúten o farináceo que a gente come hoje é diferente do farináceo que a gente comeu no passado, porque foi um trigo modificado geneticamente, que tem um glúten diferente
E esse glúten novo é que causa inflamação no nosso corpo. Eu queria perguntar um pouquinho sobre... Eu estou na palestra por causa do Parkinson. Meu esposo está com Parkinson. E o que acontece com ele? Eles usaram muito memória. As minhas filhas e o neuro dele usam muito a memória recente. Leônidas, memória recente, ele vai esquecer. Hoje, chegando em casa, eu perguntar para ele onde nós fomos, ele não vai lembrar. Mas ele fala coisa do passado que eu fico impressionada, coisa que eu não lembro. E ele lembra essas coisas. O médico considera ele como parkinsonismo. Por quê? Porque ele tem várias lesões no cérebro, né? Porque ele já teve AVC, ele usa válvula, né? Que ele tem a hidrocefalia e agora veio o Parkinson. E aí, eu ouvi você falar alguma coisa, responder, né? Que sobre a memória de quem também tem Parkinson. Foi isso ou eu estou enganado? O cérebro dele já é um cérebro que tem uma série de fatores. Então, tem o Parkinson, teve o AVC, então vários departamentos já não funcionam mais. Então, a pessoa perde a capacidade de o quê? Da consolidação da memória. Ele vai ter o quê? Ele vai ser exposto ao fato, mas na hora de consolidar, não vai consolidar. Então, vai direto para a lixeira. E daí o Parkinson é uma série de reações químicas no cérebro que vão dificultar isso. Os neurônios não vão trabalhar direito. É complicado, não é? Não, A neurociência é uma coisa... O Parkinson é cruel, é cruel. É cruel para a família, sabe? Para mim que estou convivendo mais com ele, né? Então, ele está agora na dependência total. Tanto que eu vou pedir desculpa de eu ter chegado um pouco atrasada, né? Mas além do trânsito de São Paulo, né? E eu ainda acabei saindo um pouco atrasada de casa. Mas é muito cruel. E eu quis trazer ele. Você falou de mudar de caminho, de mudar de ambiente. Eu levo o Leônidas vai em show comigo, eu levo. Eu faço com que ele tenha essa qualidade de vida melhor. Vai na cadeira de roda, não faz mal, a gente põe lá e leva. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda quando eu estou sozinha, que os filhos não vão. Mas hoje eu também estou esquecida. Eu lembrei da palestra, era 1h da tarde. Aí eu falei para ele, não, eu falei, não, mas você vai ver seus amiguinhos, né? E eu, por exemplo, eu nunca vim aqui a primeira vez. Aí, trocar, arrumar ele, me arrumar, ele estava almoçando, falei, depois você acaba de comer. Falei, vamos, porque eu acho que é muito importante essa saída, essa participação. É uma fisioterapia mental. Não adianta eu esticar braço, perna, mas eu não estou trabalhando no cérebro. Ele está em atividade. Também, né? Voltando para a inflamação, que alguém perguntou, então, a gente falou do glúten, mas tem as gorduras saturadas causam inflamação, o álcool causa inflamação, certo? O fumo causa inflamação, tudo isso vai inflamar o nosso corpo. O vinho, até uma certa parte faz bem, depois de um nível mais já inflama. Então, há controvérsia sobre o leite. Tem estudos que dizem que o ser humano ele não absorve, o leite foi feito para criança. E o leite feito para criança é o leite materno. O leite da vaca foi feito para o bezerro, certo? Então tem essas teorias, tem essas que é difícil. Eu não vou aqui falar mal do leite. Eu dificilmente tomo leite. Mas o que a gente tem que observar? Aquilo que te faz mal. Eu tinha uma gastrite que não curava com nada. Eu parei de tomar leite, melhorou. Então as pessoas elas têm órgãos de choque. O meu órgão de choque é o estômago. Então o leite atacava o estômago. Tem criança que tem muita rinite, sinusite, que é por causa do leite. O dia que para o leite não tem mais essas reações alérgicas.
Daí vou fazer aquele teste de intolerância à lactose. O que é lactose? É o açúcar do leite. Daí o teste é normal. Seu problema não é o açúcar do leite, seu problema é a proteína do leite. Isso. E daí, não tem intolerância à lactose. Realmente, seu problema não é o açúcar do leite, seu problema é a proteína do leite. É isso que deve ser, né? Pessoal, nós vamos agora pro Antes disso, um minutinho. em cima. As figuras. As figuras. As figuras, voltam as figuras. Mário, atendendo a sua pedido. As figuras. Isso. Sapato, casa, Leite, avião, Lembrei sim. Quantas figuras Quantas figuras Se juntar todo mundo aqui, são as 10 figuras. Alguém não lembrou de nenhuma figura? Olha, eu tinha falado 2. Eu lembrei sim. Do que eu ouvi aqui, eu só não ouvi 2. Do que eu tô ouvindo, eu só não ouvi 2. Gente, então, doutor Diego, palmas para o doutor. Espero que todos tenham gostado. Lembrem-se, eu quero agradecer a Thaís, a Cassi, por ter nos ajudado. A Thaís quer falar alguma coisa, certo? Então eu vou passar a palavra para ela. Lembrar a todos que assim que ela acabar de falar, o Francisco deve falar alguma coisa. Nós temos um cafezinho e algumas coisinhas lá em cima para comer no 16º andar, tá bom? E vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado, a senhora vem no YouTube para ficar rememorando sempre, tá bom? Eu queria lembrar a todos que essa vai ficar gravado no YouTube, tá? Então, assiste com calma, né? Vê as vitaminas lá direitinho, para ver tudo que possa melhorar a saúde de vocês, tá? Pessoal, na verdade eu só quero agradecer, né, o convite que vocês fizeram a Cassi, agradecer a Clínica Cassi Norte por estar aqui representando a Cassi, trazendo esse tema. E eu trago um convite especial para quem ainda não foi visitar a Clínica Cassi Jabaquara, ali perto da Estação Conceição. Vocês estão convidados a irem lá, tomar um café, conhecer as instalações, porque tem bastante coisa bonita lá esperando vocês para cuidar da saúde de vocês, tá bom? Obrigada. Doutor, obrigado. Obrigado. Espero que tenha sido de alguma valia para vocês, que consigam assimilar uns 30% de tudo isso, tentar introduzir na vida de vocês algumas regrinhas, alguns alimentos.